Olá, estamos aqui para mais uma live para falar sobre sua carreira. Meu nome é Juliana Ruas, sou consultora de carreira e estou aqui justamente para poder te ajudar, te orientar, né? Você está satisfeito com a sua carreira? Porque muitas vezes você está aí no seu dia a dia trabalhando e está muito aborrecido. E eu fui buscar algumas situações em que geralmente a gente demonstra insatisfação com a nossa carreira. E isso é super importante. Quais são os sinais de insatisfação no trabalho em que você está? Bem-vinda! Você está sempre de mau humor, sempre, tá aborrecida, não tá feliz, poxa, sabe, trabalha assim, levando de qualquer jeito. Então a pessoa te liga, a pessoa te pede alguma coisa e você faz assim sem boa vontade, ou seja, você não tá no seu melhor, né? Você trabalha de modo automático, então a pessoa te pede, aí você fala, é assim mesmo, então você não tem proatividade para avaliar o que está acontecendo, né? São aquelas famosas ligações que você liga para a pessoa e fala assim, você pode me ajudar? E aí dá um erro, a pessoa fala, a culpa é do sistema. Só que por trás de um sistema sempre tem alguém e existe sempre uma oportunidade de solução. Mas assim, muitas vezes você tá tão aborrecido com o teu trabalho, tá tão chateado, que você quer mais aqui, seja no automático para chegar às 6 horas da tarde você soltar a caneta e ir embora. Que é assim, é o grande sonho, né? Você sonha com o final do expediente, né? Você quer ir embora, deixar tudo para outra pessoa fazer, porque você realmente está aborrecido. E por que muitas vezes isso acontece? E aí vem o quarto item que eu tô trazendo. Você não sente admiração pelo seu gestor. Então, provavelmente, em algum momento, você teve diversas iniciativas, você teve diversas possibilidades aí de fazer algo e teu gestor, infelizmente, não deu ouvidos para o que você tinha para falar. E aí você vai ficando cada vez mais desanimado, cada vez mais chateado, de repente a empresa não te deu a promoção que você queria, ou de repente assim, é um ambiente muito competitivo, ou é um ambiente que realmente não valoriza os talentos, e aí você vai entrando o quê? Numa decrescente, você vai entrando num círculo vicioso em que a tua autoestima vai indo cada vez mais para baixo, você vai ficando cada vez pior, você vai ficando cada vez mais chateado, mais aborrecido, e aí o que acontece? Chega uma hora que você pode inclusive ser desligado, né? Pode acontecer de você assim, te chamarem e falarem que você não tá performando bem, né? E aí, de repente, você perde uma oportunidade num lugar onde você está. Mas, Juliana, eu não gosto do lugar que eu estou. Tá bom, então vamos cuidar da tua carreira. Então, não fica esperando o pior acontecer, né? Assim, dada a situação. Por quê? Porque o que se espera hoje nas empresas? Proatividade. Se espera que você tenha, assim, seja criativo, você inove, e muitas vezes isso não é possível, mas de qualquer maneira você não pode alimentar essa insatisfação. Se você não está feliz, vamos buscar outras oportunidades. E eu falo disso com muita propriedade, porque primeiro eu já atendi centenas de pessoas, e assim, as pessoas quando chegam para mim, elas geralmente estão muito aborrecidas com o trabalho delas, não gostam mais do que elas fazem, muitas vezes até por causa do gestor, ou muitas vezes, obrigada, ou muitas vezes porque, assim, não tem espaço, não tem oportunidade e não sabem se vender. A comunicação aqui é um item extremamente importante e muitas vezes a gente não consegue se comunicar. Aí dá o ranço, né? Quantas ligações eu atendi essa semana, né? O famoso ranço, né? Não é uma linguagem formal, uma linguagem informal, né? Em que você não aguenta mais o seu gestor ou você não aguenta mais o lugar onde você está. E aí você fica pelo dinheiro, até um dia que eles te chamam para conversar e tchau. E é CNPJ, a gente está falando de empresa. Então, antes disso acontecer, eu venho aqui para propor o quê?
Três dicas bem legais para você, justamente para quê? Para você fazer diferente, não ficar nesse piloto automático que vai te levar ao desligamento. E mais, baixa a tua autoestima, você fica chateado, as pessoas já não confiam mais em você. Por quê? Porque o seu amigo que tá te vendo aborrecido, ele não vai te indicar para novas oportunidades. Por quê? Porque você tá cruzando os braços, você fica contando os dias para ir embora. Então, assim, qual é a minha proposta para você? Independente do teu trabalho, primeiro, você está trabalhando, então, assim, é muito legal porque existem diversas possibilidades, existem, assim, diversas alternativas para você que está trabalhando. Então, vamos começar fazendo o quê? Avaliando seu momento presente. O que é avaliar o momento presente? Avaliar o hoje. Então, você pega toda a sua vida até hoje e começa a avaliar internamente quem você é, tá ok? E avaliar externamente o que está acontecendo. E o que eu tô propondo aqui é uma ferramenta de metodologia usando para profissionais de carreira, tá? E para profissionais de projeto, tá? Porque os projetos são baseados nisso. Então você pode usar isso para sua vida pessoal, tá ok? E profissional. Então o SWOT, também conhecido como FOFA, né? Em português, que são o quê? As forças, ou seja, strengths, que são o quê? Você vai fazer uma avaliação o quê? Pega teu currículo, começa a avaliar o que você tem de bom, qual é a sua formação, quais são as suas certificações, quais são os prêmios que você já recebeu, quais foram as promoções que você já recebeu. E aí, quando você começa a fazer essa avaliação, automaticamente você começa a perceber quais são as suas competências e mesmo dentro da empresa. Começa a avaliar o que o teu gestor está te falando, o que ele elogia, o que as pessoas elogiam você. Por quê? Porque isso aumenta a tua autoestima e você sai do piloto automático, tá ok? Então, essa é a primeira parte. Então, avalie todas as forças que você tem. E eu sempre falo que dá uma preguicinha, né? Você pode terminar agora. Termina aqui, pega uma folha, pega um caderno. Eu gosto muito do caderno, né? Para você fazer um caderno para planejar a sua carreira para depois do carnaval, né? Porque o carnaval tá aí na porta, então para depois do carnaval. Ou não, a gente pode estar num momento em que o carnaval já passou, então a partir desse momento exatamente, e aí você começa. Então vamos lá. Primeiro, forças. Segundo, quais são as suas fraquezas? Quais são as suas reais dificuldades? Aí você pode falar, poxa, eu não sei me vender. E provavelmente não sabe, porque se você está no piloto automático, ou você realmente está num lugar que não é legal, ou então você não está sabendo vender o seu trabalho, né? Então é muito importante você fazer uma avaliação sobre isso, né? Como que tá teu nível de comunicação, como que tá, assim, neste momento. E aí o que você pode fazer também? Avaliar outros pontos que você tem dificuldade e começa a avaliar de acordo com o que o seu gestor pede que você não entrega, porque provavelmente você não está entregando porque é mais difícil para você. Então você tem dificuldade de se organizar? Pode ser que você tenha dificuldade de se organizar. Ah, você é muito perfeccionista? Pode acontecer sim de você ser perfeccionista, você ficar no detalhe do detalhe do detalhe no projeto, acabar não entregando. E aí muitas vezes você acaba ficando para trás. Você é centralizador ou você não gosta de compartilhar as coisas com outras pessoas? Então são pontos que você precisa avaliar alinhado com o que o teu gestor está te falando, porque por mais que você não admire o seu gestor ele tem a obrigação de dar feedback de como que está o seu acompanhamento para a empresa. E nisso que ele te dá um feedback do acompanhamento da empresa, o que vai acontecer? Você vai saber exatamente o que está acontecendo, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que são extremamente resistentes e não aceitam, não aceitam o quê? Não aceitam um feedback, não aceitam assim, uma avaliação. E a gente tem uma zona de sombra, uma zona que a gente não enxerga o que está acontecendo. Então, quando as pessoas vêm para mim, eu uso essa zona de sombra, né? E é um desafio, é muito difícil, por isso que as pessoas me procuram e eu consigo mostrar para elas nas atitudes que elas estão tendo. E isso é muito importante, porque
Hoje é muito legal você desenvolver habilidades. As habilidades são fundamentais para o seu crescimento. Por quê? Porque a gente vive um momento em assim que é um momento em que você vai aprender até o momento que você partir desse planeta. Então não tem mais assim aposentadoria, né? Quando, né? Então é isso. Então assim, suas forças, suas dificuldades. Isso é a parte interna, a parte de você com você mesmo. E o segundo, o terceiro ponto são as oportunidades. O que está acontecendo lá dentro da área? De repente você tem uma oportunidade, por que você não está sendo convidado para essa oportunidade? Então você lista as oportunidades. Tem processos de mudança de área dentro da tua empresa? Dá uma olhada, dá uma namorada para ver como é que tá, entendeu? Como é que estão as oportunidades do mercado? Poxa, mercado de tecnologia, poxa, o que mais tem? Marketing é um mercado muito que está acontecendo muitas oportunidades, então vale bastante a pena o mercado bancário também. Então é importante que você avalie principalmente oportunidades que estão mais próximas de você. E aí isso vai ter relação com o quê? LinkedIn, que é o que eu vou falar mais um pouquinho lá na frente. Então são 3 dicas, então eu vou falar sobre isso na próxima. E aí as ameaças, o que tá te ameaçando, né? Externamente, o que pode, o mercado, poxa, de repente teu trabalho tá muito operacional e tá terminando, né? Ou então assim, a sua carreira ela está em declínio, o que tá acontecendo? Como você pode inovar, né? Então avaliar as ameaças, poxa, tá havendo cortes na tua área, então é importante que você coloque tudo isso no papel. Por quê? Porque isso vai dar um apanhado geral do que tá acontecendo para você tomar uma decisão. Por quê? Porque não dá para ficar desmotivado, não dá para ficar no piloto automático não, gente, não dá para ficar com o ranço do gestor, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar uma atitude, tá bom? E aí vamos lá, então o que acontece? Segunda dica, networking. Você tá insatisfeito no seu trabalho? Hora de fazer networking, conversar com pessoas, conversar com colegas, sem falar mal da empresa. A gente pode conversar com as pessoas sem falar mal do outro. Então, se a pessoa te perguntar como é que você tá, você fala, poxa, eu tô bem, tô feliz, tal, não sei o quê. E aí, se a pessoa falar, poxa, mas você tá aberto à oportunidade, você fala, sim, sempre. Sempre aberto a oportunidades, porque ouvir o mercado é extremamente importante e as pessoas que eu atendo, todas elas ouvem o mercado o tempo todo. Elas ouvem tanto que chega uma hora que eu falo, chega, foca no teu projeto de trabalho, se eles estão felizes no projeto de trabalho deles. Por quê? Porque isso distrai. Então o networking pode acontecer com amigos antigos, pode acontecer no seu dia a dia, muitas vezes até no ambiente de amigos mesmo, de amizade, tá ok? LinkedIn é uma excelente fonte de networking, inclusive eu tô abrindo meu canal no LinkedIn, Juliana Ruas Gestão de Carreira, que ele tava parado, e aí eu tô dando mais ênfase para ele, trazendo esses vídeos também, tá ok? E aí o que acontece? No LinkedIn você vai ver o quê? Comentários sobre sua área, porque o LinkedIn ele tem um algoritmo sensacional, e é um algoritmo que te permite saber o que tá rolando na tua área e conectar com pessoas que você gosta. E comente quando as pessoas colocam alguma coisa, porque é muito legal quando você faz algo e as pessoas comentam e vice-versa. Então o networking é extremamente importante. Participe de comitês, participe de mentorias na tua área, é extremamente importante cursos da tua área, muito importante que você faça isso, tá ok? Então a segunda dica é networking, tá ok? E tudo isso tá dentro do plano de carreira, tá ok? Por quê? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, tanto faz, então fica no piloto automático. Só que assim, no momento de vida em que nós estamos, isso é extremamente arriscado. Então não vale a pena você fazer isso e ficar arriscando a tua carreira. Então sempre, desde quando eu comecei a minha carreira, há 26 anos atrás, eu sempre sabia o que eu queria lá na frente. Então você precisa estabelecer o que você quer. Juliana, mas o mercado muda o tempo todo, tem crise, tem não sei o que. Não tem. Olha, é impressionante, mas crise, ela acontece, você pode estar atravessando uma crise, eu já atravessei uma crise, mas assim, o que faz isso mudar é justamente o quê? É o teu comprometimento com a sua carreira. Então, por mais que não seja no tempo que você estabeleceu,
acontecem muitas coisas. Estabeleci para 1 ano e não deu. Em 1 ano e meio pode acontecer, em 2 anos pode acontecer. Agora, você não pode desistir. A persistência, e assim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e por isso que muitos profissionais me procuram, justamente por conta do foco, né? Não pode desistir. Você tem que ter em mente aonde você quer chegar e não metas surreais. Você não vai colocar uma meta que não tenha nada a ver com a sua vida hoje, porque senão realmente você vai desistir e você não vai ir além. Então, isso é muito importante. E eu coloquei aqui 3 dicas que são muito, muito, muito legais, mas elas demandam tempo. E por isso é que eu tenho um grupo realmente, que depois do carnaval vai começar. Então eu já tô falando um pouco do meu grupo aqui, vai começar após o carnaval, né? Porque depois do carnaval começa tudo, que é o Seja Dono da Sua Carreira, em que eu coloco todas essas informações para você de uma maneira detalhada e trago ainda mais conhecimento de que isso funciona, porque eu tenho experiência nisso e mentoria, para você realmente estar em contato comigo, conversando e entendendo aonde você está errando. Por quê? Porque com esse mapeamento, porque assim, eu dei 3 dicas, mas assim, são dicas são pontos extremamente profundos que podem trazer para você muitas possibilidades e que sozinho muitas vezes você não enxerga. E de repente, junto com o grupo, você tem maior possibilidade de enxergar. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá ok? Então, tá aí as 3 dicas, tá ok? Não desista da sua carreira. Esse é justamente aqui a minha dica para você, tá ok? E é extremamente importante. Por quê? Porque se você desiste, poxa, quem vai cuidar para você? Então, vamos lá. Na minha bio tem um grupo, tá ok? Que eu coloquei lá para vocês, para quem quer ter dicas, essas dicas aqui que eu mando diariamente. Por quê? Porque quem tá no Instagram, o Instagram ele é muito legal, mas com o tempo qualquer rede social vai apagando essas informações e esses vídeos eles estão registrados no YouTube e você tem a oportunidade do quê? De estar assistindo. E isso é muito legal e isso faz a diferença. Então, se você quiser participar, entra na minha bio, que tem um grupo do WhatsApp em que eu compartilho essas informações para você. E aí, o que vai acontecer? Poxa, você vai começar a cuidar da sua carreira. Por quê? Porque eu pego no pé, trabalho no foco o tempo todo e é muito, mas muito importante. Porque o tempo passa, o tempo voa. Imagina, eu nunca achei que um dia eu ia estar aqui com vocês conversando, falando que eu tinha 26 anos de carreira, tá ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, meus canais estão abertos, vocês têm acesso ao meu telefone, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, vocês têm acesso a todas as informações e é o que eu falo sempre. Eu tenho 3 grandes projetos na minha vida. O primeiro é compartilhar conhecimento com você, o segundo são os meus projetos digitais, que é o Seja Dono do Seu Tempo e o Seja Dono da Sua Carreira, e tem o terceiro projeto que é justamente um atendimento individual para você que quer falar com mais detalhes, contar as suas histórias. Tem coisas que, assim, são bem específicas e, assim, é muito importante você estar ali conversando com alguém que, primeiro, protege seus dados, porque eu obedeço à Lei Geral de Proteção de Dados, e, ao mesmo tempo, compartilhando informações extremamente importantes, tá bom? Pra eu poder te dar mentoria, te direcionar e te ajudar o quê? Ver fora do quadrado, né? Ver outras oportunidades, né? Assim, estar dentro de uma caixa muitas vezes impossibilita você de evoluir, de crescer, porque a caixa limita e você pode estar fora, né? Estar olhando, né? Outras possibilidades e ainda mais com acompanhamento, porque tem momentos em que a gente realmente precisa de ajuda. Eu já precisei de ajuda, de vira e mexe, eu peço orientação, porque junto é muito melhor, tá ok? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado da live, tá ok? Compartilhe com os amigos, tá? Essa live vai estar disponível também no YouTube, tá ok? E no WhatsApp, então aproveitem a oportunidade aí, tá bom? Para se cadastrar. Então um beijo para vocês, muito obrigada pela participação e até a próxima.